E aí, pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui esse vídeo para explicar aí a relação da pressão de inflação, pressão interna do pneu ali com a velocidade crítica de aquaplanagem, né? Explicar aí por que a pressão ela influencia na velocidade de aquaplanagem. Então a gente fez a enquete lá, o pneu murcho, aquaplana, mais fácil, sim ou não? E aí fizemos a enquete, participaram, as pessoas participaram, mas eu resolvi fazer aqui um vídeo para explicar fisicamente esse efeito, né? Então vamos mudar aqui a nossa tela para a gente poder criar aqui um sisteminha para te poder demonstrar. Então imagine que isso aqui seja uma superfície, um pavimento, né? Pavimento no qual nós vamos ter aqui um pneu, né? Que vai ter uma velocidade V, né? Se deslocando. Ele vai atingir aí uma poça de água aqui na frente. Imagine então que aqui tem uma poça de água. Conforme ele vai atingindo essa poça de água, vai formando uma cunha de água aqui, né? Uma cunha de água que tenta penetrar na banda de rodagem do pneu, né, para ficar entre a banda de rodagem e a superfície, tá certo? Se a gente aplicar aqui a conservação da energia mecânica, né, utilizando o princípio de Bernoulli, tá? Princípio de Bernoulli, nós conseguimos explicar algumas coisas. Vamos imaginar aqui uma linha de corrente, né? Para facilitar aqui, vamos imaginar uma linha de corrente, porque o princípio de Bernoulli fala, né, sobre a conservação da energia mecânica ao longo de uma mesma linha, né? Ou seja, nós vamos ter aí a conservação aí entre dois pontos quaisquer. Imaginamos então, primeiramente, um ponto mais afastado do pneu aqui, que a gente pode chamar de P1, e um ponto aqui na superfície do pneu, que a gente pode chamar de ponto P2. Quando eu tenho esses dois pontos P1 e P2, eu posso aplicar a equação do princípio, né, de Bernoulli, que seria a pressão no ponto 1, né, mais meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado, né, a energia cinética. Então aqui seria a pressão, né, aqui a energia cinética e aqui a energia potencial, né, que seria ρ vezes G vezes H. Isso tem que ser igual à pressão no ponto 2, né, mais meio de ρ vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado, mais ρ GH no ponto 2. Tá? E aqui a velocidade em 1. E é importante a gente fazer aqui as considerações. No caso, a água vamos considerar como um líquido incompressível, né? E então podemos aplicar aqui essa conservação da energia mecânica. No ponto 1, podemos dizer que está longe da superfície do pneu, ele não aplica pressão, então não aplica nenhuma pressão na superfície do pneu. Podemos dizer que esse termo aqui é igual a zero, né? A velocidade, né, a velocidade V1 aqui vai ser a velocidade do próprio pneu, então vai ser a velocidade do veículo. V1 vai ser a velocidade do veículo, porque daí a gente vai ter que fazer a seguinte consideração. Imaginar que a roda, a roda aqui é o nosso referencial. Podemos pensar que a roda está parada e que tem velocidade é a água. Então a velocidade que a água bate na superfície do pneu é a velocidade do pneu, né? Tá certo? Essa altura aqui, como uma fina camada, né? A gente pode também desprezar essa altura H aqui, né, dizer que ela é zero, ou como a altura é a mesma aqui, então esse H não vai influenciar. Mas a gente pode desprezar dizendo que esse termo é igual a zero, né? Dizendo que esse termo é igual a zero.
ou que eles se cancelam, né? Porque ρGH de um lado e ρGH do outro, é a mesma altura, né? Também podemos pensar assim. Então esses dois termos se cancelam. E aí nós ficamos com essa equação aqui, ó, meio, o que sobrou aqui? Meio de ρ, que é a densidade da água, vezes a velocidade V1, que é a velocidade do veículo ao quadrado, é igual à pressão no ponto 2, tá certo? Essa equação aqui é a chamada equação que a gente considera como sendo a pressão hidrodinâmica. Então esse P2 vai ser a pressão hidrodinâmica. P hidrodinâmica. Isso, tá? É igual a meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado. Então essa é a pressão que a água exerce na superfície do pneu, tá certo? É a pressão que a água exerce na superfície do pneu, tentando levantar o pneu, né? E o pneu reage com a pressão contrária, que é a sua pressão interna. Então o pneu aqui, como ele tem ar dentro, tem uma pressão nas paredes do pneu aqui, então ele faz uma pressão sobre a superfície do solo, que é a sua pressão de calibragem, né? Então você tem uma briga de pressão interna do pneu e pressão hidrodinâmica, que é a água tentando vencer. Se a pressão hidrodinâmica for maior que a pressão interna do pneu, nós vamos ter então a situação de aquaplanagem. Não? Então é por isso que nós precisamos saber qual a pressão do pneu, para a gente poder estimar aí, ter uma ideia de qual é a velocidade crítica de aquaplanagem, tá certo? Espero que tenha gostado aí do conteúdo.